Isaías 64, versículo 8. A gente lê e ora. Diz assim o versículo 8. Mas agora, ó Senhor, Tu és o nosso Pai, nós o barro, e Tu o nosso oleiro, e todos nós a obra das Tuas mãos. Vaso de barro. Por quê? Porque Deus fala com seus profetas, fala com seus apóstolos e nos chama de vaso de barro. Por quê? É difícil às vezes a gente entender porque a gente se mexe, a gente tem opiniões, a gente fala o que quer, a gente vai para onde quer. E ele dá um exemplo nos chamando de vasos de barro. O que é um vaso de barro? Um vaso de barro não faz nada, não tem poder nenhum. Se a gente pegar um balde ali e encher d'água e colocar aqui, quando a gente voltar aqui, ele vai estar onde? Ele vai estar aqui, no mesmo lugar, a não ser que aconteça alguma coisa sobrenatural. Aí eu saio correndo, estou brincando. Mas se você encher um balde de água e colocar aqui, ele vai estar aqui. Aquele bebedouro que nós instalamos está ali até hoje. Não saiu, não mexeu. Então o vaso de barro, ele nos dá um exemplo de algo que nós precisamos raciocinar e pensar. Por que que Deus me chama de vaso de barro? Olha só o que está escrito aí em Isaías 29. E devagarzinho a gente vai construir esse entendimento para que a gente possa entender o que Deus quer falar conosco esta noite e acrescentar entendimento e conhecimento para os nossos corações, para que a gente venha verdadeiramente temer ao Deus a qual nós servimos. Diz assim, Isaías 29, versículo 16, que diz aí, fala assim: vós tudo perverteis, como se o oleiro fosse igual ao barro, e a obra dissesse do seu artífice, não me fez. E o vaso formado dissesse ao seu oleiro, nada sabe. Deus está falando para um povo rebelde e está dizendo, vocês são vaso. E é como se vocês virassem para o oleiro, está falando dele, é como se vocês virassem para mim e dissessem assim, o Senhor não me fez. E nada sabe. Você se diz oleiro, isso ele está falando para o povo de Israel. É como se o povo de Israel olhasse para Deus e dissesse, o Senhor não me fez e o Senhor nada sabe. Mas ele continua chamando o povo de Israel de barro, de massa, de vaso. Lá em Romanos capítulo 9, versículo 20 e 21. Os dois versículos dizem assim, mas ó homem, percebe que Deus está falando para mim e para você. Mas ó homem, quem és tu que a Deus replicas? Ou discute, ou questiona, quem é você e quem sou eu que questiona contra Deus? Porventura coisa formada dirá ao que o formou, por que me fizeste assim? E ele diz assim, ou não tem o oleiro poder, direito sobre o barro, para da mesma massa fazer um vaso para honra e outro para desonra. Pesado, duro. Mas o que Deus quer dizer com vasos, massa, oleiro? Ele está apenas simbolizando algo que nós precisamos entender, que ele está acima de tudo e de todos, e que ninguém está acima dele. E ninguém tem o direito sobre ele. Ele tem o direito sobre todos. Você vai ver em toda a Bíblia, o tempo todo, Deus dizendo, vós não me escutais, eu sou o Senhor, Criador dos céus e da terra. Ele vai dizer, eu formei todas as coisas. Ele vai dizer, toda a terra e toda a plenitude é minha, ele vai dizer. O Senhor diz. Então o que ele está dizendo é que tudo está nas suas mãos.
Ele fez todas as coisas, ele tem um domínio de todas as coisas. Ele tem um domínio da minha vida e o domínio da sua vida. Você reclamando ou não reclamando, você aceitando a Ele ou não aceitando a Ele, você sendo rebelde ou não, Ele é Senhor. E você continua sendo barro nas mãos dEle. Você nunca vai conseguir questionar a Deus ou dizer, Deus, desce aí que eu vou para um UFC contigo, nós vamos para o tatame e vamos ver quem ganha. Ou eu vou argumentar contigo de uma forma que o Senhor vai me entender. Eu vou dar exemplo. Nós vamos ler a história de Jó. Abre comigo aí. Jó, capítulo 10. Todos nós conhecemos a história de Jó, né? Deus está no seu alto, sublime trono, reinando soberanamente, e está Satanás rodeando a terra e passeando por ela. E aí no dia que os filhos de Deus se juntaram para orar, para clamar, para falar com Deus, estava ali Satanás também, vendo toda a terra e olhando para todo mundo. E aí Deus olha para Satanás no meio de seus filhos e diz, de onde tu vens? E ele diz, eu estou passeando, né? Estou rodeando a terra, estou vendo todo mundo, né? E aí Deus diz, vê meu servo Jó, justo, íntegro, temente a Deus e que se desvia do mal. Um homem íntegro, conhecedor das leis de Deus, nunca quis de maneira alguma afrontar a Deus por aquilo que ele conhecia de Deus. Ele ouviu de seus avós dizer que Deus fez o mundo. Jó é da terra de Ur, Jó é contemporâneo de Abraão. Pode ser que ele tenha visto Noé. Pode ser que ele tenha visto Noé. Noé viveu quantos anos? Eu não lembro a idade, mas 700 e pouco, né? Pode ser que Jó tenha vivido com esse homem. Pode ser, assim, de ouvir, porque todos vieram depois dos filhos de Noé. E esse Jó era da terra de Ur. Ele era um homem temente. Ele ouviu as histórias e disse, caramba, esse Deus é muito grande. Eu vou seguir na linha, vou andar direito, eu vou fazer tudo para honrar esse Deus. E de repente, Deus permite que Satanás zombe, que Satanás toque em seus filhos, toque em seus animais, toque no seu corpo, e ele ganha uma enfermidade muito grande e muito horrível. E para piorar a enfermidade, aquele que era um homem justo, e ainda vem 3 amigos, um tal de Bildade, Zofar, Bildade e o outro, Elifaz. Eles vieram para atazanar Jó. Chegaram para Jó e falaram, você deve ter se prostituído, você pode não ter ajudado alguém, você deve ter escarnecido de alguém, por isso que você está com essas chagas, com estes problemas. E Jó começa a questionar a Deus. Percebe a leitura? Vamos lá, capítulo 10, a partir do versículo 2. Jó falando, direi a Deus, chegou lá? Direi a Deus, não me condenes, faze-me saber por que contendes comigo. Jó quer saber por que Deus está fazendo aquilo. E lembra que nós lemos, quem é tu, barro, para questionar a Deus? Lembra da leitura que fizemos? Grava os versículos. Vai um conectando com o outro. Deus está quieto, calado. E Jó está perguntando, por que me condenas? Por que está fazendo isso comigo? Parece-te bem que me oprimas? Rejeites o trabalho das tuas mãos e resplandeças sobre o conselho dos ímpios? A mim faz mal, e os ímpios continuam bem? Tens tu, porventura, olhos de carne? Vês tu como vê o homem? São os teus dias como os dias do homem? Ou são os teus anos como os anos dos homens, para te informares da minha iniquidade e averiguares o meu pecado? O Senhor é igualzinho aos outros? Homem? Você nasceu e vai morrer?
Faz igual os outros homens que ficam investigando o pecado do outro, não sabe de nada e fica dizendo o que é. É isso que Jó está falando com Deus. E ele vai dizer assim: bem sabes tu que eu não sou iníquo. Jó está dizendo: eu não cometo pecados. Ele está dizendo: todavia ninguém há que me livre da tua mão. Eu sou santo, eu não faço nada de errado, e a tua mão está sobre mim, pesando. Olha as minhas chagas, olha a minha dor. Por quê? Eu não fiz nada de errado, eu sou justo. Aliás, o próprio Deus disse isso. Mas Deus nunca disse que ele não tinha pecado. Bem sabes tu que eu não sou iníquo, todavia ninguém há que me livres da tua mão. As tuas mãos me fizeram e me formaram completamente, contudo me consomes. Peço-te que lembres de que como barro me formaste e me farás voltar ao pó. Não foi o Senhor quem me fez? Não foi o Senhor quem me estabeleceu? E eu não vou morrer novamente, eu não vou voltar ao pó? Não é assim. Jó está questionando, Jó quer saber o que tem na cabeça de Deus para que ele passe por esses problemas. Entra um outro amigo chamado Eliú. Esse está ouvindo os amigos de Jó e está ouvindo Jó falar. E ele está só percebendo as conversas. Esse homem, Eliú, parece que ele é alguém mais novo que os outros, só que é alguém que agora vai defender a Deus. Ele vai trazer como se fosse uma boa notícia. Olha a leitura, lá em Jó 33, a partir do versículo 4. Diz assim: o Espírito de Deus me fez. Isso agora é Eliú falando. Eliú chega para Jó, conversa com Jó, ouve o que Jó está falando, não aceita as suas queixas, nem aceita as queixas do amigo. Deus não repreende a Eliú. Eliú é o mensageiro de Deus para a vida de Jó. E ele vai dizer assim: o Espírito de Deus me fez, e a inspiração do Todo-Poderoso me deu vida. Se podes responder-me, põe-te em ordem as tuas razões diante de mim, e apresenta-te. Eis que vim de Deus como tu. Do barro também eu fui formado. Eu e você somos barro. E ele vai dizer assim: eis que não te perturbará o meu terror, nem será pesado sobre ti a minha mão. Percebe? Ele diz: do barro eu fui formado. Então o que eu vou falar não vai te causar espanto. Você não precisa me temer. Eu não vou pesar na mão. Eu sou igual a você. Eu sou barro igual a você. E ele diz: na verdade, tu falaste aos meus ouvidos, e eu ouvi a voz das tuas palavras. Dizia: limpo estou, sem transgressão, puro sou, e não tenho iniquidade. Muito obrigado. Eu ainda estou agitado. Eis que procura pretexto contra mim, e me considera como seu inimigo. Põe no tronco os meus pés, e observa todas as minhas veredas. Ele está dizendo o que Jó está falando. Jó está dizendo: eu não tenho transgressão, eu sou puro. E Deus ainda me prendeu no tronco e está me maltratando. E ele continua agora, Eliú, versículo 12: eis que nisso não tens razão, eu te respondo, porque maior é Deus que todo homem. Por que razão contendes com ele, sendo que não responde acerca de todos os seus feitos? Antes Deus fala uma e duas vezes, porém ninguém atenta para isso. Olha o que esse homem mandado por Deus diz a Jó. Jó, não contendes com Deus. Não é a palavra que nós lemos em Romanos? Quem és tu para contender? O que é a massa para ficar discutindo com Deus? Eu não aceito, eu não quero, isso eu não posso, eu não aceito nada disso, eu quero bem, não quero mal. Nós estamos falando de um homem justo, honesto, íntegro diante de Deus, que se desviava do mal. Deus não fala com ele, até que ele manda o seu profeta para estabelecer entendimento na vida de Jó. Ele vai falar por um bom pedaço e Jó não fala nada, Jó fica quieto. Jó responde todas as vezes seus amigos. Toda vez que os amigos falam alguma coisa, Jó responde, porque é uma contenda o tempo todo.
Esse homem fala, Jó cala a boca. Jó fica quieto. Jó não diz mais nada. Porque depois dele, quem vai se apresentar? O próprio Deus. Jó capítulo 38. Eu estou lendo na sequência só para a gente poder ter noção. E isso precisa estar gravado no nosso coração. Porque nem tudo que acontece para a nossa vida é para o mal. Engraçado que eu estou com essa palavra já há um tempo. E sexta-feira lá na Emily, a Emily falou exatamente isso. Tem um problema, mas eu sei que é para um propósito de Deus. E a Bíblia diz exatamente isso. Existem situações, existem problemas, mas Deus é soberano, Ele é Senhor, Ele está no controle de todas as coisas, nada passa desapercebido dos seus olhos, Ele está vendo e Ele permite às vezes o sofrimento. Gente, nunca ache que Deus não possa permitir sofrimento na nossa vida. Nós somos barro. Tudo foi feito para a honra e glória de Deus. Tem uma passagem em que os discípulos vão ver Jesus e diz: quem pecou? Ele ou sua mãe? Seu pai ou sua mãe para que nascesse cego? Um cego de nascença. Jesus disse: nem ele nem sua mãe, porque pecadores, né? Todo mundo já sabe que eles já são. Mas para que se manifestasse a glória de Deus, esse nasceu cego. Deus permitiu que viesse daquela forma, daquele jeito, porque ele, sendo oleiro, tem direito sobre o barro. Ele tem direito. Se você compra um carro, o carro é seu, você tem direito. Você tem direito de trocar as rodas, você tem direito de botar luz diferente, você tem direito de fazer o que você quiser no seu carro. É seu o carro. Deus fez o mundo, é direito dele, faz como quer. E a Bíblia nos esclarece isso para que a gente não lute contra Deus. Pastor, está dizendo que a gente não tem que orar? Negativo, não estou dizendo nada disso. Eu estou dizendo que você deve se submeter e olhar para Deus de uma forma diferente, porque Deus não é o teu escravo. Você não é o Senhor de Deus. A Bíblia não foi escrita para você decretar nada, nem dizer nada para Deus. Eu quero, eu determino, eu que mando. Se o Senhor não fizer, ai de ti. Cuidado, porque no final da vida, a Bíblia diz que aqueles que disseram isso foram para o inferno. Disseram assim: Senhor, em teu nome expulsamos demônio, em teu nome curamos. E Jesus vai dizer o quê? Não vos conheço, apartem-se de mim. Por quê? Porque determinaram, acharam que Deus era servo deles. E Deus não é servo de ninguém. No capítulo 38, Deus vai responder para Jó. Percebe a história de Jó. O homem está arruinado. A pele dele está igual a esse chão, toda descascada. O homem estava fedendo. Eram úlceras. E não era uma úlcera, eram várias. Ele usava caco de telha para se coçar. Estava ali, nu, fedendo, ninguém aguentava ficar perto dele. Provavelmente ele estava com bafo. Fala, né? Provavelmente ele fedia. E aí vem Deus. Né? Aí você acha, Deus vai vir agora? Ô Jó, meu filhinho, eu quero fazer uma disputa com o diabo, entendeu? Então, eu permiti esse negócio aí. Aguenta só mais um pouquinho, tá bom, filhinho? Você não vai vir nem o nome de diabo em lugar nenhum aqui mais. Olha o que Deus fala com Jó. 38, a partir do versículo 1. Aí diz assim: depois disso, disse o Senhor respondendo a Jó de um redemoinho. Só um instante, gente. Deixa eu ver se eu não pulei nada. Isso mesmo. Dizendo: quem é esse que escurece o conselho com palavras sem conhecimento? O cara está na lama. Aí vem Deus e diz: quem é esse? Lembra que Deus deu testemunho dele, justo, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Agora o próprio Deus está dizendo: quem é esse que sem entendimento, olha lá, quem é esse que escurece o conselho com palavras sem conhecimento? E tu acha que para? Não. Agora cinge os teus lombos como homem, perguntar-te-ei e tu me ensinarás. Como que o vaso ou o barro vai ensinar para o oleiro? Olha, eu quero a curva, entendeu? Do final do barro, bem redondinha. Não, eu quero com a boca bem larga. Não, eu quero ficar igual um canudo.
É isso que ele está falando. Me ensina, barro. Mostra para mim o que eu devo fazer. De que maneira eu devo me conduzir. Eu vou te perguntar. E se cinge igual homem. Quando se fala se cingir, fica preparado. Porque eles tinham as roupas muito largas, então eles envolviam um pano para que ficasse justo, para que eles pudessem sair para trabalhar, ou ir para a guerra, ou para poder ir para uma disputa. Então é isso que Deus está falando com Jó. Se cinge como homem, se prepara para você vir me ensinar o que você quer que eu faça. Nem toda palavra é igual às 7 palavras da cruz, né? Tem dia que o culto é uma harmonia. Tem dia que a gente chora. Tem dia que a gente fica, pastor, o que o senhor quer com isso? Palavra dura. Aí ele vai dizer, versículo 4, aonde estava tu quando eu fundava a terra? Faz-me saber se tens inteligência. Quem lhe pôs as medidas, se é que o sabes? Quem estendeu sobre ele o cordel, né, a linha de medir? Sobre que estão fundadas as suas bases? Ou quem assentou as suas pedras de esquina? A pedra de esquina era o fundamento para toda a construção. Ele já está dizendo que o fundamento é Cristo, porque a Bíblia diz que tudo foi criado por ele e para ele. Ele já está falando do fundamento. Quem pôs o fundamento? Olha Deus falando com Jó, algo que parece para a gente terrível. É a mesma coisa, Deus está falando como se fosse isso. Você diz que não merece. Aquilo não pode vir sobre você. Não, como é que Deus pode fazer isso comigo? E a gente olha para o mundo e vê isso. Às vezes o cara apronta, o cara tem dinheiro, tem casa, tem não sei o que, e você está passando uma magrela daquelas. Está comendo pão com ovo e não consegue pagar as contas direito. Aí você olha, pô, eu sou teu servo, estou assim, e o cara não faz nada por você, e está aí cheio de dinheiro. Não é assim que a gente faz? Você vê os caras jogando bola, né? Tem que falar de futebol. Os caras milionários, às vezes não estudaram, não deram ideia, faz um monte de bobagem, tem nego preso aí por causa de fazer bobagem, e não perde o dinheiro, não perde a fama. É capaz ainda depois de narrar futebol numa emissora, e fica um monte de bobo aplaudindo esses caras, né? Mas tudo bem, mas deixa isso para lá. É só para os bobos que aplaudem. Mas está lá, naquele negócio lá, como se aquilo fosse algo extraordinário. Não faz um bem para ninguém. E às vezes você está aqui, ó, suando. Às vezes vem para a igreja todo dia, né? Ora a Deus todo dia. Pede a Deus as coisas e nada acontece. E aí Deus permite. Como que pode? Meu Deus, mas Deus é muito ruim, né? Deus deve ser muito violento. Deus não tem juízo, não. É isso que Jó está falando. Olha o que ele fala no versículo 1 do capítulo 40. Respondeu mais o Senhor a Jó, dizendo, porventura o contender contra o Todo-Poderoso é sabedoria? Quem repreende assim a Deus, responda por isso. Não é duro? Quando eu leio essas coisas, eu fico miudinho e eu falo, cara, como a gente faz as coisas de qualquer jeito na presença de Deus. Quantas vezes, hoje, por exemplo, a gente veio para cá todo atrapalhado, muda um negocinho, a gente vem todo atrapalhado, a gente não ora direito, não fala direito, para pregar um sofrimento, uma dificuldade. Por quê? Porque a gente vem pensando nas coisas que tem que montar, nas coisas que tem que acertar. Eu não toquei o último hino, porque senão ia atrapalhar a Cristina na minha cabeça. Pô, eu podia ter tocado, de repente não ia atrapalhar tanto. Ao invés de estar pensando em quem fez o mundo e quem é Senhor de todas as coisas, está preocupado com as situações. A cabeça da gente está preocupada com a conta. E sendo Deus soberano, tua conta vai estar lá de qualquer jeito, ela não vai sair. Ou você paga ou não paga. Não é verdade? A gente está há quanto tempo tentando construir isso aqui? 10 anos, o Senhor permitiu agora. Será que Ele não estava no controle antes? Será que a gente poderia ter construído antes? Será que a gente poderia ir contra Ele? E dizer, Senhor, eu não aceito isso. Todas as igrejas estão bonitas, só aqui está com pano? E lona, pelo amor de Deus, meu pai. Ainda fala assim, né? Ô Deus,
Como que pode, Deus? É ou não é? Quem sou eu quando eu ouço Deus falar para Jó, um homem íntegro, reto e temente a ele, que se desvia do mal? Quem sou eu para questioná-lo? Não é hora da gente abaixar, Senhor, eu não entendo. Me ajuda a entender, eu sei que o Senhor está no controle. Por que da doença? Deus, ajuda, mostra o caminho, me submeto a Ti. Não sou eu que estou falando, isso é a palavra dele, não é minha. É interessante, no culto retrasado, foi até legal, a Luli primeiro se humilhou aqui no púlpito, né? Ela se humilhou no púlpito, depois veio as palavras da cruz para dizer que ela estava redimida, né? Foi legal, combinou, né? Ela se humilhou, né? E eu estava conversando isso com o papai, ou sei lá, eu estava falando isso com alguém, eu falei, quando a gente olha para algumas pessoas, a gente olha, pô, a pessoa não tem pecado. Meu avô olhava para minha mãe e dizia, isso é uma santa mulher. Meu avô falava isso da mamãe. E papai ficava pau da vida. Ela é santa, mas ela é pecadora, igual todo mundo. Não, mas ela é uma santa. Eu nunca vi se fazer nada de errado. Está lá com Alzheimer. Passando um sofrimento tremendo. E aí eu olho e digo, Deus, como que pode uma mulher que levava os 6 filhos para a igreja, todos sentavam na frente, todos sentavam na frente. Ela botava todo mundo sentado para assistir o culto na frente. Crianças olhando para o pastor. Eu lembro quando o papai foi eleito diácono, a gente pegava um papelzinho, o papai ia lá na frente, lá, olhava para a cara da gente, fazia assim, ó, larga o papel, olha para o púlpito. Isso é o que estou falando, mas a gente sabia só pelo olhar. E olha. É tipo assim, presta atenção na palavra. Qual o lugar que eu gosto mais de estar? Ouvindo a palavra. Porque eu aprendi quando criança. Não tire, não deixe seus filhos, vai ter essa linha de criança. Mas criança é criança até um certo momento. Depois ela tem que aprender a assistir culto. Porque se ela não assiste agora, valeu, Paulinho, valeu, Emi, porque se não assiste agora, nunca mais vai querer assistir. Nunca mais. Ou se assiste é com aquela dificuldade, não consegue ficar quieto. Porque é normal essas coisas. Vamos continuar, né? Aí Jó se manifesta. Jó toma uma cacetada de Eliú e é arrasado por Deus. Arrasado por Deus. Aí você vai pensar, traumatizou, né, Kátia? Traumatizou. A Kátia estava falando que uma pessoa da casa dela mandou dar um bombom para o irmão, porque, não vou falar no nome, mandou dar um bombom, porque senão ele ia ficar traumatizado, a criança. Aí a gente estava conversando no carro, falou assim, cara, a gente não tinha nada disso. Não tinha, papai deu uma bicicleta para 6 crianças. E ele falava, começa pelo mais velho até o mais novo. Cada um brinca um pouquinho. É claro que tinha sempre aqueles golpes, né? Mas era para a gente aprender a união, para poder aprender a fazer as coisas junto. E não tem ninguém traumatizado. E hoje em dia qualquer coisa traumatiza. Olha como é que não traumatiza um homem que foi surrado. Um homem que foi castigado por Deus, vou usar essa expressão, para que algo fosse manifesto. Olha o que diz. Beber uma água, o pessoal prestar atenção aqui, olha lá. Vamos ver se Jó ficou traumatizado. Aí no capítulo 40 mesmo, a partir do 6. Versículo 3. Então Jó respondeu ao Senhor dizendo, não aguento não quero mais saber dessa vida não. Olha, eu vou sair da igreja. Nunca mais eu faço um sacrifício para o Senhor. Olha, Deus, tu é muito ruim. Tu é péssimo, eu não quero mais papo contigo. Foi isso? Não. Olha o que ele fala. Eis que sou vil. Eis que sou mau. Estava igual a Lúlia aqui falando aqui na frente. Eis que sou vil.
que te responderia eu? O que eu vou falar para ti? A minha mão ponho na boca. Uma vez tenho falado e não replicarei. Olha aí. Ou ainda 2 vezes, porém, não prosseguirei. Parei, acabei, eu entendi. Jó, em nenhum momento, depois que ele ouviu isso, ele levantou a voz contra Deus. Em nenhum momento. Quantas vezes a gente ouve Deus falar? Deus diz o que nós devemos fazer, e mesmo assim, nós reclamamos, até depois que a gente entende o que Deus quer. Deus ainda vai responder de novo a Jó. Percebe o que Deus vai falar com Jó. Agora tudo bem, agora você entendeu, está de boa, aperta a mão aqui. Não. Deus ainda pega um pouco mais. Olha o que diz aí. Então o Senhor respondeu a Jó de um redemoinho. Agora Deus já se manifesta de uma maneira poderosa. Ele só está escutando. Agora ele está vendo o que Deus faz. Deus levanta um redemoinho e vai conversar com Jó no redemoinho. Imagina a cena. Eu briguei com Deus. Ouvi a voz dele. De repente ele manifesta. Ele visita Jó. Está de frente para Jó. E agora diz assim: cinge agora teus lombos como um homem, e eu te perguntarei, e tu me explicarás. Porventura também tornarás tu vão o meu juízo, ou te me condenarás para te justificares? O que eu fiz como justiça, como juízo, você vai contra isso? Você tem coragem? Cinge aí teus lombos, vem contra mim. Deus continua a manifestar o poder e o direito que ele tem sobre a massa, sobre o barro, sobre o vaso. É direito de Deus. É direito dele. É criação dele. Ele vai dizer: ou tens braço como Deus, ou podes trovejar com voz como ele faz. Orna-te, pois, de excelência e alteza, veste-te de majestade e de glória, derrama os furores da tua ira e atenta para todo o soberbo e abate-o. Olha o que Deus é e ainda pode fazer, e tem gente que diz que Deus não pode ficar irado. Ele está dizendo: eu posso me irar contra o soberbo, então se ira também contra eles e abate. Esse abate é destrói. Deus pode destruir o soberbo. E ele está dizendo para Jó: já que você se acha, então vai lá e se ira contra o soberbo, contra aqueles que verdadeiramente necessitam de juízo. Você pode fazer isso? E ele continua e vai dizer mais: olha para todo soberbo e humilha-o, e atropela os ímpios no seu lugar. Esconde-os juntamente no pó, ata-lhes o rosto em oculto. Então também eu a ti confessarei que a tua mão direita poderá salvar-te. Se você pode contender contra mim, você pode se salvar. Você pode salvar a tua vida. Quem pode se salvar? Quem pode dizer para Deus: eu quero, eu faço e agora me salva? Eu vou para o teu céu. Eu te aceitei, então eu quero ir para o teu céu. Mas não obedece a Deus? Não ouve a Deus? Você tem poder para se salvar? E Deus está falando com o Jó: salva-te. Você não é estudado? Não é entendido nos assuntos? Não sabe o que tem que fazer? Salva-te! Salva-te! E aí vem a graça de todo o Evangelho. É aí que a gente chega e entende, tem esse entendimento, por que somos barro. Porque Deus tem o direito. E aí, se você chegar a isso, Deus realmente tem algo com a tua vida de bom. Ele vai dizer lá no capítulo 42, a partir do versículo 1. Então respondeu Jó ao Senhor, dizendo:
Bem sei eu que tudo pode. Bem sei eu que tudo pode. Essa pode ser a sua oração hoje. Bem sei eu que tudo pode e que nenhuma vírgula dos teus propósitos pode ser impedido. Nenhum dos teus planos, nenhum dos teus propósitos, nada daquilo que o Senhor determinou pode mudar, a não ser que Ele levante em oração, para que você entenda aquilo que Ele quer. E em oração, Ele vai ali e muda. Mas não o seu plano, não o seu propósito, porque Ele começou algo e tem que terminar, porque Deus é justo. Não é como nós. Eu planejo uma coisa aqui e amanhã eu mudo. Deus não, Ele planeja e já está pronto, mesmo que eu não veja. E se nesse tempo, até ficar pronto, pessoas vão sofrer, passar por dificuldades e tantas outras coisas, não tem problema, porque no final é que a gente entende. É lá quando Ele determinou o tempo certo para que esteja concluído. E quando nós chegarmos lá, nós ainda vamos agradecer por tudo que passamos, porque nós vamos olhar, nossa, realmente, Deus tem controle de todas as coisas. Vai falar igual Jó. E ele vai falar aquilo que Deus já disse, versículo 3. Quem é esse que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso relatei o que não entendia, coisa que para mim eram inescrutáveis e que eu não entendia. Escuta-me, pois, e eu falarei, e te perguntarei, e tu me ensinarás. Mudou a resposta, mudou a pergunta. Não é, fala comigo, me responde porque eu estou com problema e eu quero a solução. Me arrependo, eu ouço, fala e me ensina. E ele vai dizer, com ouvidos dos meus ouvidos ouvi, mas agora ativei os meus olhos. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Aquele que conhece a soberania, o poder de Deus, nunca vai chegar para Deus como se fosse alguém superior ou dotado de si ou entendido de tudo. Vai chegar como barro. Isso é se arrepender, é dizer, Senhor, nada sei, tudo tu sabes, me usa como quer. Nós somos vasos de barro na mão de Deus. Todos nós temos capacidades dadas por Ele. Nenhuma capacidade que você tem é por inteligência ou habilidade sua. Se você tem alguma habilidade, alguma inteligência, foi Ele quem deu. As pessoas usam a habilidade e a inteligência para o mal, mas Deus deu como benefício, como bênção para a tua vida. Uns têm a mente muito boa, outros nem tanto. Eu falo até de futebol, habilidade de futebol, habilidade de nadar, habilidade de construir. O pedreiro, se eu fosse começar a construir isso aqui, não tinha começado, eu não estava nem na metade de nenhuma parede aqui. Vocês lembram que eu comecei a tentar construir aquele negócio lá? Era uma semana para tentar levantar uma paredinha. O cara está com 3 semanas aqui, ele levantou todas as paredes. Habilidade que Deus deu. Entenda, nada é seu, tudo é de Deus, você é barro, Ele te encheu com isso. Nunca vá contra Deus dizer, eu fiz, eu consegui, eu conquistei, o meu bolso me deu, se eu não tivesse trabalhado, foi Deus que deu a disposição. É Ele que dá a disposição. E agradece se você não tem entendimento para ter um emprego melhor. É ali que você deve estar. Se pode, busca. Se não pode, fica. Mas honra a Deus entendendo que foi tudo Deus que te deu. Você é barro.
Ele te encheu com aquilo que é necessário. Então você agradeça, entendendo que no mundo nós passaríamos por aflições, porque esse mundo é um mundo caído, é um mundo perverso, e nós vamos andar por esse mundo por um pouco de tempo, porque no final, aí esse vaso de barro estará diretamente na mão de Deus, sem rachaduras, sem sofrimento. Para a gente encerrar, eu quero ler mais um versículo, está lá em 2 Coríntios, capítulo 4, a partir do versículo 5. O apóstolo Paulo, a gente olha para a vida do apóstolo Paulo e diz, o apóstolo Paulo tinha todo motivo de se orgulhar. E ainda para que não se orgulhasse, Deus ainda deu um espinho na carne dele, mensageiro de Satanás, para o esbofetear. Tem noção disso? O homem que leva a palavra de Deus, a doutrina de Deus, a doutrina praticamente 80% ou 70% da doutrina foi dada por Paulo, pelo apóstolo Paulo. Isso aqui que a gente tem na mão, a Bíblia, as cartas, 80%, se eu não me engano, foi escrita por Paulo. E ele tinha um espinho na carne para que ele não se achasse melhor do que ninguém. Ele foi ao terceiro céu, ele viu coisas inefáveis, coisas que ele não podia falar. E hoje tem gente subindo ao céu falando tudo que tem lá. Como eu não sei, se o apóstolo Paulo foi lá e não pôde falar nada para ninguém, vem alguém falar, no céu tem caixa, tem avião, tem não sei como, tudo bem, mas essas coisas para lá. Mas caixa eletrônica. Mas vamos lá. Aí no versículo 5, o apóstolo Paulo vai falar assim, porque não nos pregamos a nós mesmos. Olha quem conhece a Deus, a diferença. Eu não estou falando de mim. Aliás, eu não tenho nada para falar de mim. A quem pregamos? Mas a Cristo Jesus, o Senhor. E nós mesmos somos servos por amor de Jesus. Quer dizer, eu não prego de mim, não falo de mim, falo do Senhor Jesus e sou servo. Ele fala do pessoal a quem ele estava falando, da igreja de Corinto, sou servo de vocês. Por que sou servo de vocês? Por amor a Jesus. Eu entendi a minha função como barro, como vaso. Eu sirvo porque foi ele que me encheu para fazer isso. O amor dele está sobre mim. Não é o meu amor, é o amor dele sobre mim. E ele vai dizer no versículo 6, porque Deus que disse que das trevas resplandeça a luz, é quem resplandeceu em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Quando nós entendemos isso, nós entendemos que nós somos criados para um propósito. Qual é o propósito, igreja? Louvor e glória de Deus. Você foi feito para louvor e glória de Deus. O mundo, ele está nessa ideia. Deus constrói algo e ele diz, é desta forma, nos enche com aquilo que ele quer, do jeito que ele quer, para que a gente possa viver no mundo até que Cristo volte, na medida em que ele quer. E eu digo, eu não aceito ser assim. O que o Senhor fez está errado. Eu quero ser de outra forma. Eu não aceito isso que está sobre mim. Eu não quero, eu quero de outra forma. Eu não posso, o Senhor não é criador, não é o Senhor que fez tudo, então muda. Deus não quer isso de nós. Nós somos barro, nós somos feitos para louvor e glória de Deus. Se passarmos por lutas e dificuldade, glorifiquem a Deus, porque Ele tem um propósito, e no final é a eternidade. É glória sem sofrimento. Não viva para o mundo, viva para Deus. Viva para louvor a Deus. Paulo vai dizer, o que vocês forem fazer, seja lá o que vocês fizerem, faça como para o Senhor.
sempre para o Senhor, porque nós fomos chamados por Ele, para a glória dEle. E como é importante quando nós entendemos isso. Quem sabe se a gente não chega ao entendimento de Jó? Eu só ouvia aquele maluco lá falar, errar os versículos, errar os textos, errar o tempo do negócio, errar tudo, mas eu ouvi ele falando do Senhor, mas agora não é ele que está falando, eu agora te vejo. Olha como é importante nós nos submetermos, tentarmos prestar atenção para aquilo que Deus quer para nós. E aí sim nós vamos glorificar a Deus verdadeiramente, não porque temos algo, mas porque reconhecemos quem verdadeiramente Ele é. Ele fez. E isso é muito bom. Não foi o capeta que te fez. Não foi um demônio que te fez. Porque nos céus só existe o Senhor. Imagina se Deus permitisse o capeta fazer alguma coisa. Mas entende isso? É tão importante quando a gente consegue parar para refletir. Cara, Deus me fez e tem um propósito em tudo que eu vivo. Se você está em Deus, você vai entender no final que é muito importante. E no final estaremos juntos dele, com o Criador de todas as coisas. Porque fora dele não existe nada. Você está com ele ou não está. Ou você vive por ele, ou não. Não tem outro lugar para ir. Entende isso? Se você não está com ele, se você não ama, não tem outro lugar para ir. Você vai para onde? Vou para outro Criador, vou para outro olheiro. Aonde? No universo só existe um. E eu encerro dizendo que nada do que existe no mundo e nos céus pode suportar ou comportar a Deus. Nada, nem os céus. Deus fez os céus e a terra. Tudo está nele. Quando Davi disse assim, vou fazer um templo para ti. Você vai fazer um templo para mim? Eu não habito em templos feitos por mãos de homens, mas pode fazer, porque eu vou visitar vocês lá. Ele não está no templo. Nós estamos nele. Fora dele, nada existe. É muito grandão. Ele é muito especial. E nós devemos servir a ele com alegria. Não tenham medo de passar pelas lutas. Não tenham medo de passar pelas dificuldades. Ele é Deus. Ele é Senhor. E no final você vai entender o seu propósito. Amém? Que essa palavra de verdade ela alcance o teu coração e todo o teu entendimento. Fale com Deus nesse momento. Se você alguma vez foi atrevido com o Senhor, peça perdão a Ele, fala com Ele. Que se sujeite, a melhor coisa é entender que você é usado por Ele. Não é você que usa Deus, é Ele que te usa, e isso é importantíssimo. No estudo que nós tivemos agora, de Atos, nós vimos isso. Paulo, de nada tenho a minha vida por valor. O que me importa é cumprir o meu chamado. Ele olha para Deus e diz, muito obrigado. E o que estava proposto para ele, o Espírito Santo revelava prisões e tribulações. E ele está dizendo, está tudo bem. Está tudo bem. Está tudo bem porque Deus está no controle. E nós tememos a Ele porque Ele é Senhor de tudo. Glória a Deus.